Eu vim de um lar não cristão. Eu tinha um quadro na minha casa, vim de uma família bem artística, assim, todos artistas, músicos, pintores, e tinha um artista plástico, que é um primo meu, que fez um quadro que era um Jesus estilizado. Mas eu não sabia que era Jesus. Nunca ninguém me falou que era Jesus. Minha mãe falava que era Deus. Daí minha mãe falava assim, que Deus era de todas as cores. E eu imaginava aquele quadro, todo colorido, assim, todo pincelado, né? E daí ela falou assim, Deus é branco, Deus é negro, Deus é japonês, Deus é isso. Deus está no desabrochar da flor, no sorriso da criança. Deus está no sol que nasce. Não que ela estivesse errada, ela está certa. Mas foi tudo muito abstrato, tudo muito vago, tá tudo certo, todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Foi isso que eu ouvi minha vida inteira. Minha mãe fazia yoga, Seishonoye, liberdade perfeita, perfeita liberdade, sei lá. O meu pai, projeção, conscienciologia. Meus bisavós eram espíritas. Então, assim, eu vim de uma confusão religiosa, assim, muito grande. E eu fui educada, como eles são professores, né? Então, assim, mente aberta, tá tudo certo, a gente não pode julgar. Tem a parte positiva, que você não vai julgar ninguém, jamais julgaria alguém. Mas você não tinha um fio condutor. Você estava lá. É Deus, Deus é tudo, bem panteísta, né? Eu sempre tive curiosidade, sempre quis entender um pouco mais. Eles se intitulavam de católicos, mas não frequentavam a igreja. Deixavam a gente na igreja e saía. Deixavam a gente na missa e saía. Tem que fazer, tem que ir lá. Mas eles mesmos nunca deram exemplos nesse sentido. Daí eu fiz catequese, fiz a primeira comunhão. E daí eu gostei. Daí eu quis fazer a crisma. E daí eu falei assim, eu quero terminar logo porque eu quero dar aula de catequese. Não sei porque eu gostava. E eu fui dar aula de catequese. Até os meus 20 anos eu fui muito envolvida com a igreja, na igreja católica, com os carismáticos. Grupo de adolescentes, grupo de jovens, fiz várias coisas assim, mas assim, minha mãe sempre, todos os caminhos levam, mente aberta, então eu me envolvia, mas eu sempre ouvi minha mãe, mas até os 20 anos eu me envolvi, daí, faculdade, daí eu acho que eu me deixei levar pelo mundo, de certa forma, eu me ausentei, fiquei 10 anos assim, bem perdida assim mesmo no mundo, bem perdida mesmo, bem vivi o mundo mesmo. Com 30 anos foi que uma pessoa me trouxe para a capela e eu não queria ir ver porque eu tinha muito preconceito de igreja evangélica, muito preconceito. E eu já tinha ido em algumas igrejas e não gostei. E eu vim relutando assim, eu pisei na capela, achei tudo muito estranho, escuro, preto, como assim uma igreja preta? O preconceito, né? Daí começou o louvor. Eu escutei a Kellen cantar. E aquilo, não sei te explicar, tocou no meu coração. Eu falo isso pra Kellen. Eu falei, eu vim na capela por causa de você. Lógico, foi usada, né? Eu falei, gente... E eu falei pra minha mãe, mãe, mas essa moça, essa mulher é muito ungida, é muito unção de Deus. Nesses 10 anos de capela, eu me envolvia, mas eu não me envolvia. Por medo, por não me achar digna. A gente tem dessa, né? E muita coisa aconteceu. Comecei a frequentar o Kid Mais, e daí muita coisa aconteceu, daí eu parei até de servir no Kid Mais, porque eu não me achava digna de estar aqui. Eu falei, como que eu vou subir num palco, ainda para criança? Quem sou eu? Né? E assim, nesses 10 anos em que eu frequentava a capela com um pezinho aqui, louca de vontade de vir, mas com muita cautela assim, eu vinha, tipo, tentava aproveitar, sugar e ir embora. Mas ainda de uma maneira muito tímida. E eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. Um relacionamento muito conturbado, um fim de relacionamento que me desestabilizou muito. Eu tive uma quebra financeira, eu tive que dar uns passos para trás na minha vida. Foi num momento que eu estava assim, muito triste, muito triste. Eu parei até de vir e eu fiquei assim, tão desiludida. Não sei se eu tive depressão, se eu não tive. Eu só sei que hoje eu falo, meu Deus, como que eu cheguei a pensar nisso, né? Eu sou mãe, né? Mas eu assim, não tinha mais vontade de viver, não tinha mais alegria de viver, não tinha mais vontade de viver. Eu não estava nem aí pro meu trabalho,
Eu não estava nem aí para as coisas e assim, aquilo tudo que aconteceu me abalou muito. E a culpa que eu carregava me abalou muito. E a culpa me afastou de Deus. Hoje eu compreendo, né, tudo isso. Daí eu voltei à igreja. Eu acho que eu tive um estalo no momento, uma situação muito difícil em casa, em que eu cheguei a pegar uma faca. E daí eu falei assim, pra que eu vou fazer isso? Eu falei assim, é impossível ser só isso. Eu falei, eu sei que tem algo maior, eu sempre soube. Cadê a minha alegria de viver, que eu sempre tive? Eu fiquei um tempo, não sei, desliguei, fiquei estranha. Eu falei, não, eu vou dar um jeito nisso. Eu me reestruturei, fiz o que eu tive que fazer, dei meus passos para trás financeiramente, encerrei com aquele relacionamento que estava fazendo muito mal. Olhei para o meu filho, eu tenho um filho, eu tenho o maior presente de Deus na minha vida, né? E daí eu voltei para Deus de novo. Mas eu voltei para Deus de um jeito que eu não tinha feito antes. Tipo assim, sou falha, tô errada, sou pecadora, sou fraca, eu não dou conta de ser tão autossuficiente, de bancar tudo, de fazer tudo em todos os sentidos. Daí eu fui fraca. Quando você falou até daí um dia no culto, a gente é forte quando a gente é fraco, né? O apóstolo Paulo falou isso. E foi o que aconteceu comigo. Eu me deixei ser fraca. Tudo bem ser fraca. Eu estou fraca, sou fraca, passei por uma situação e tudo bem. Foi daí que eu tive um encontro realmente com Deus. Em casa, comecei a orar, e daí eu comecei a voltar para a igreja, para a capela, sem vergonha de quem eu era e sem vergonha de servir, porque todos nós somos pecadores, né? Eu estou aqui não porque eu sou santa, ao contrário, porque eu sou pecadora. Eu não posso julgar ninguém, e se alguém me julgar, é cada um com o seu julgamento ou não, né? E eu falei, eu vou batizar. Eu fugi todo esse tempo, durante esses 10 anos que eu estive aqui, eu falei, eu quero batizar, porque agora não tem mais volta, eu quero. E foi um divisor de águas para mim, porque eu voltei confiante, eu voltei sem medo das coisas. E eu tenho aprendido muito. Parece que eu venho para a igreja, eu amo vir à capela, eu amo vir ao culto. Eu venho ao culto, eu amo. Se eu fico um domingo sem vir, às vezes porque eu estou viajando alguma coisa, eu vou trabalhar, parece que me falta. Eu tenho prazer em vir e parece que tudo o que é falado encaixa perfeitamente. Parece que o culto foi feito para mim, as músicas foram escolhidas a dedo, me tocam a alma. Eu tive experiências com Deus aqui dentro mesmo da capela, que eu nunca imaginei na minha vida, de sentir o Espírito Santo, de sentir aquele calor, aquele amor. Eu tô na escola Dunamis agora, eu tô estudando, eu tô buscando, e eu tô naquela coisa, tô naquele momento incessante de buscar, de ler a Bíblia, de não sei o que, e só ouvir louvor, só ouço música, porque eu tô desse jeito, né? Eu tô buscando. E eu tô muito feliz. E aquela Sara de antigamente, que tinha aquela alegria de viver real, verdadeira, parece que ela voltou, sabe? E assim, hoje eu tenho certeza que eu jamais voltaria passos. Porque pode ser pelo amor ou pela dor. No meu caso foi pela dor. Só que eu precisava passar por isso para voltar para Deus. Entendeu? Eu falo, às vezes foi 40 anos da minha vida. Mas não tem problema. E meus pais não têm culpa de tudo que aconteceu. Eles me ensinaram o que eles tiveram. E eu quero fazer diferente com meu filho. E hoje começou a chover. Ele olhou pra cima, assim, pra chuva, falou assim, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque ele tem visto eu agradecer a Deus, agradecer a Jesus por tudo. Então, o meu choro hoje não é de tristeza. O meu choro hoje é de emoção, de saber de tudo que eu passei, talvez de tanto tempo desperdiçado longe da presença de Deus, de ver Deus agir, nas amizades que Deus coloca no meu caminho, nas pessoas que Deus coloca, nas pessoas que Deus afasta e eu consigo compreender decepções de trabalho, decepções amorosas ou relacionamentos. Hoje eu oro pelos meus pais, eu oro muito pela minha mãe, muito pela minha mãe.
Eu sei que Deus quer que eu ore por ela. Então, antes eu esperava, eu queria receber deles, que eles são meus pais. Eles não tinham, né? Eles deram o que eles puderam e foi muito bom. Então, hoje eu estou num processo diferente. E eu estou muito feliz. E a capela faz parte da minha história, sem sombra de dúvida. Meu nome é Sara e essa é a minha história até agora. Não sobrou muita coisa para eu fazer aqui. Mas eu queria falar com vocês sobre reconstrução, sobre recuperar a alegria. E por isso que eu conversando com a Sara há 2 semanas, quando a gente gravou esse testemunho, a história dela me inspirou a preparar essa mensagem para vocês. Sobre alegria, porque muitas vezes a gente erroneamente acaba achando que quando a gente faz a opção de buscar o Senhor, a gente fica com aquela imagem, você vai pegar a sua cruz e carregar a sua cruz, dá a impressão de que você vai ser triste, que muita gente não associa a vida com Deus com uma vida feliz e alegre. E puxa vida, Deus foi tão claro ao falar sobre isso, tantas vezes, eu não sei se você sabe, mas na sua Bíblia, você vai encontrar inúmeras vezes Deus falando sobre a alegria. Versículos, por exemplo, sobre a alegria, tem 409 na sua Bíblia. 409 versículos falam sobre alegria. E no Novo Testamento, sobre o inferno, só tem 24 versículos. E às vezes a gente fica falando tanto em coisa ruim e esquece que um dos chamados nossos é para alegria. Então eu quero ler alguns versículos para você, só para te lembrar disso. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala assim, olha, o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Paulo está falando assim, ó, o reino de Deus, as coisas de Deus têm a ver com justiça, paz e alegria. Sim, para todos nós, né? O salmista Davi falava assim, olha, encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho. Davi está falando, olha, eu sou mais feliz do que aqueles que têm mais posses do que eu, é um outro tipo de alegria quando eu estou seguindo a Deus. E o próprio salmista fala assim, olha, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento, né, o meu sofrimento, em veste de alegria. E aí o filho de Davi diz assim, Salomão, a alegria no coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. E ele também diz assim, um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos, quer dizer, a alegria faz bem para a saúde, né? E Jesus, naquela palavra dos talentos lá, quando ele está falando por Deus, né? E aí aquele servo que fez o que tinha que fazer, Jesus fala assim, olha, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar do quê? Da alegria do seu Senhor. Então, a alegria é uma característica das pessoas que seguem a Jesus. Mas por que às vezes é difícil a gente se sentir alegre ou feliz? Por que às vezes? Porque, obviamente, que é muita pressão, é muita oposição, às vezes a vida pode se tornar difícil, e como a Sarinha falou no testemunho dela, ela precisou fazer uma reconstrução da vida dela. Ela tinha perdido a alegria, e aí ela reconstruiu a vida dela e recuperou a alegria. Então, a minha proposta para vocês hoje, e eu não vou ser muito longo com isso, é mostrar para vocês que é possível você restabelecer, reconstruir a sua alegria. Mesmo aqueles que nesse momento talvez estejam abatidos, tristes, depressivos, seja qual for a sua situação. A promessa de Deus é que a gente pode recuperar essa alegria. E o texto que eu vou ler para vocês é conhecido de muitos e fala sobre reconstrução. E a história
só o contexto, é o seguinte: 1000 anos antes de Cristo, Davi, que eu acabei de citar, Davi ele conquistou a terra dos Jebuseus, e ali ele fundou a cidade de Jerusalém, que se tornou o reino dos israelitas, do povo de Deus, né? E Davi foi um rei muito próspero, então a cidade cresceu, se fortaleceu, e Davi construiu muralhas para proteger a cidade, portões gigantescos, e ali se tornou um império. E Deus abençoou muito o reinado de Davi, muito mesmo, muitas conquistas, muita riqueza. E Davi tinha vontade e estava se preparando para construir o templo em Jerusalém, para abrigar a arca, né, da promessa, aquela que você já viu até nos filmes do Indiana Jones. A arca da promessa, ela continha a vara de Arão, um cajado de Arão, né, o irmão de Moisés, um vaso de ouro com o maná, e tinha as tábuas da lei. Era uma cápsula de ouro revestido, tudo. Então, Davi queria construir um templo onde tivesse a arca, porque ali estaria a presença de Deus. Só que Davi não conseguiu construir o templo, mas ele guardou muita coisa, muitas riquezas, madeira, ouro, tudo para construir o templo, e o filho dele, Salomão, é que acabou construindo o templo. E o reinado de Salomão foi muito próspero, foi, digamos, o auge do povo de Israel, muita alegria, muita paz, o povo todo era muito feliz. E assim, eles experimentando o quê? A presença de Deus. Davi já tinha deixado um legado de como que era seguir a Deus e como Deus cuidava do seu povo. Salomão levou à frente esse legado. Todo o reino servia ao Senhor e era muito abençoado, muito próspero. Mas aí a próxima geração, Roboão, filho de Salomão, quando ele assumiu o poder, já começou a fazer atrapalhada. Falou assim: não, o meu negócio é bens, eu quero juntar mais dinheiro ainda. E deixou de seguir a Deus. E aí o reino começou a sofrer ataques. E aí foi uma sucessão de reis, que uns obedeciam a Deus e Deus abençoava, e outros desobedeciam, a maioria começou a procurar outros deuses. E aí foi fragilizando a cidade e o povo de Israel, como às vezes acontece com a gente, né? E lá no ano de 586 a.C., sob o reinado de Zedequias, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu tudo, o templo, a arca desapareceu, ninguém nunca mais achou, e colocou em ruínas todas as muralhas de Jerusalém. O povo, junto com toda aquela guerra e aquele sofrimento, o povo ficou vulnerável, amedrontado, abatido, desanimado, perdeu a alegria. E aí aquela situação se manteve por muitos anos. E o povo apavorado, assustado, até que, 200 anos à frente, um judeu que morava na Pérsia, servia o rei na Pérsia, mas era do povo de Deus, ficou sabendo: olha, o seu povo, o povo de Deus, está numa miséria, vulnerável, sofrendo ataques o tempo inteiro, desanimados, desesperançosos. E aí esse rapaz, que chamava Neemias, falou assim: olha, eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele falou com o rei, falou: olha, rei, meu povo está passando por isso. E ele era um servo, ele era o copeiro do rei. E o rei falou: olha, vai, faz o que você tiver que fazer. E aí Neemias viajou até Jerusalém, juntou as pessoas, juntou o povo e começou a ministrar aquele povo sobre o assunto, era reconstrução, que é o que a gente está falando hoje com vocês. Então, tudo que você ouvir aqui, mesmo que tenha acontecido há 2.450 anos atrás, serve para você hoje.
Porque a Bíblia, esse que é o milagre da Bíblia, ela é viva, ela fala com a gente hoje. Então, tudo que a gente vai ler aqui pode ser aplicado na minha e na sua vida, para que a gente possa reconstruir o que se perdeu com o tempo. Então, se você trouxe sua Bíblia, abra no capítulo 2 de Neemias, a gente vai projetar os versículos também, mas então, a cena foi essa, Neemias reuniu todo mundo e falou, gente, é o seguinte, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quer dizer, sofrimento, dor, tristeza, abatimento. Aí Neemias faz um desafio, olha gente, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. O povo estava se sentindo humilhado. Ele falou, olha, vamos trabalhar nisso. Mais ou menos o recado que eu tenho para você. Olha, se sua vida está assim, vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar nisso. Se você ficar só acuado, amedrontado e olhando para a situação, não vai acontecer nada. É o que a gente ouviu no testemunho. Olha, tem uma hora que eu tive que tomar alguma atitude, né? E Neemias está motivando as pessoas a tomarem atitude. E ele continua. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei tinha me dito. E eles responderam, ele falando, né? Sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. E aí, Neemias falou, olha, só pela decisão de vocês, vamos fazer? Vamos nos empenhar? Ele já faz uma promessa aqui, porque ele conhece a Deus. Ele fala assim, olha, o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Percebe a importância disso? Você faz o que você precisa fazer, mas quem vai fazer o projeto ser bem-sucedido é Deus. Quando a gente lida com as coisas de Deus é assim. Então vamos reconstruir? Vamos. Se a gente fizer o que a gente precisa fazer, Deus vai fazer com que sejamos bem-sucedidos. Bom, a alegria nem sempre está relacionada com as circunstâncias ao nosso redor. Nem sempre. As pessoas, olha, honestamente, as pessoas mais entristecidas que eu conheci na minha vida, ouça bem isso, as pessoas mais entristecidas que eu conversei na minha vida, diziam o seguinte, olha, eu tenho um bom casamento, tenho uma boa situação financeira, tenho filhos maravilhosos, mas não vejo o menor sentido em viver. Você fala, puxa, mas era tudo que eu queria, né? Uma situação financeira boa, filhos legais, um esposo legal, uma esposa bacana. Pô, se eu tivesse isso, eu seria feliz. As pessoas mais tristes que eu conheci disseram isso. Olha, eu tenho isso, e não tenho sentido para continuar vivendo. Então, a alegria vem quando a gente consegue tirar os nossos olhos das coisas que se veem e nós nos fixamos firmemente naquelas que não se veem. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios. É tirar o olho das circunstâncias e crer no que Deus quer fazer com você, né? Mas aí, o que é importante para quando você começa um processo de reconstrução? Vamos pular lá para o capítulo 8. Falei para vocês que eu vou tentar ser mais breve que eu puder aqui. Não, capítulo 6, me desculpa. Capítulo 6. Neemias sabia uma coisa, que quando você tiver começado um projeto de reconstrução, algumas coisas vão acontecer na sua vida para tentar tirar você do foco, para te atrapalhar. Neemias sabia disso. E não parece que é assim? Quando a gente se empenha, fala, agora eu quero acertar minha vida com Deus, agora eu quero amar os irmãos, agora alguma coisa começa a acontecer para te tirar o foco. Por que que isso acontece? Eu falo isso sempre aqui. Porque tem duas forças trabalhando o tempo inteiro. Se existe Deus, se você crê que existe Deus, existe o nosso inimigo também, que Jesus chama de diabo, por isso que a gente pode falar, é o diabo. Existe os dois lados. E o Satanás fica o tempo inteiro querendo roubar a sua alegria. É isso que ele quer fazer, ele quer destruir
a sua saúde, seus relacionamentos, ele quer roubar a sua alegria. Então Neemias sabia disso, e a gente sabe disso. E tem no capítulo 6, acontece uma coisa muito interessante. Dois sujeitos lá, que estavam com inveja do que Neemias estava fazendo, queriam matar o Neemias, queriam tirar ele daquilo lá e parar aquela obra, né? Então Neemias, sabendo disso, ele escreve assim, ó: Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num povoado na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Então, ó, são as distrações e as coisas do inimigo. Então, Neemias estava lá trabalhando, reconstruindo, o povo animado, construindo, aí vinha um mensageiro, falava assim, ó: o Sambalate está querendo conversar com você lá naquele campo, não sei do quê. Que são as distrações, aquelas coisas que vão acontecer comigo e com você quando a gente está num projeto. Mas olha que profundo, que lição para o resto da vida que Neemias nos dá aqui. Por isso, Neemias falando, enviei-lhes mensageiros com essa resposta: olha, presta atenção, eu estou executando um grande projeto, eu estou reconstruindo a minha vida, você diria. Neemias, no caso, falou: estou reconstruindo as muralhas de Jerusalém para recuperar a segurança, a alegria desse povo. Mas assim como Neemias, você vai ser tentado a se distrair. Neemias falou assim: olha, é o seguinte, vocês estão querendo me distrair? Eu estou envolvido num grande projeto e não posso descer. Vou continuar aqui fazendo o que eu estou fazendo. Então, essa é a primeira grande lição desse texto que eu queria que você memorizasse e aplicasse na sua vida. Que tal se a gente aprendesse uma frase para a gente poder falar quando você perceber que você está sendo distraído? A frase é a seguinte: olha, a hora que você for atacado, a hora que as pessoas quiserem te distrair, você fala assim: olha, eu estou executando um grande projeto, agora eu não posso parar. Certo? Vamos falar isso juntos? Eu estou executando um grande projeto e não posso parar. Ah, mas fulano, seguinte, tem uma festinha ali, não sei o que, tal. Estou executando um grande projeto e não posso parar. Mas então, se você aceitar essa graninha a mais, não sei o que, você pode também, naquela nota, sabe? Isso vai acontecer. O que você vai falar? Estou executando um grande projeto, não posso parar. E não pode. Não pode, a gente não pode parar. A gente não pode ficar andando para trás. Foi o que a Sarinha falou. Não quero mais ficar dando passo para trás. Você caminha um pouco, volta 2. Anda 3, volta 2. Não, chega. Estou num projeto importante, estou reconstruindo a minha vida. Chega. Vou tomar decisões importantes daqui para frente. E Neemias fala: eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Em todas elas eu falei a mesma coisa. Dei a mesma resposta. Bom, unidos, trabalhando juntos. É interessante, em muitos momentos eles trabalhavam assim, com uma espada na mão e o tijolo na outra, sentando o tijolo assim, porque eles precisavam estar atentos às distrações e os perigos que eles estavam correndo, né? Então, trabalhando juntos, unidos na reconstrução dos muros, era um projeto para 150 dias. Em 52 dias, eles terminaram o projeto. Reconstruíram um muro, recuperaram a segurança e a alegria do povo. Então, assim, se você está num projeto, ou se você vai começar amanhã um projeto, se você contar 52 dias, vai dar 2 de abril. Anota na sua agenda. Olha, até 2 de abril eu estou nesse projeto e vou reconstruir a minha vida, as muralhas da minha vida, a minha segurança, a minha alegria. Amém? Amém. Não sei se tem alguém precisando aqui. Tem? Então, entra nesse projeto com Deus, sabe? É um trabalho que você faz com Deus. A pessoa cujo coração está cheio de alegria é realmente imbatível, porque a sua vida está firmemente enraizada nas realidades eternas do reino e não nas coisas passageiras desse mundo. Essa pessoa, tem uma convicção inabalável de que existe um Deus que reina sobre todas as coisas e a sua especialidade é utilizar a adversidade para trazer bênção ao seu povo. Vocês conseguiram entender isso? É um texto meio longo.
A pessoa cujo coração está cheio de alegria é realmente imbatível, porque a sua vida está firmemente enraizada nas realidades eternas e não nas circunstâncias, nas coisas passageiras desse mundo. Ela tem uma convicção, uma fé inabalável de que existe um Deus que reina sobre todas as coisas, e a especialidade desse Deus é utilizar as adversidades para trazer bênçãos a seu povo. Amém? Amém? Não é isso que aconteceu, Sarinha? Um monte de adversidade, um monte de dificuldade, para que você pudesse reconstruir a sua vida, reconstruir as muralhas de proteção da sua vida, focar no que você tinha que fazer. E a especialidade desse Deus é transformar essas adversidades em bênçãos. Em bênçãos. É isso que a gente tem visto, gente. E, sabe, não é historinha da carochinha. Isso é o que acontece. Bom, 52 dias depois eles reconstruíram, e aí Neemias juntou todo mundo para celebrar o que tinha acontecido. Capítulo 8, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro de Moisés que o Senhor dera a Israel. Ele leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro. Olha só, aqui eles já conseguiram reconstruir, já estavam se sentindo seguros. Aí Neemias falou, olha gente, agora é hora da gente agradecer, é hora da gente se juntar, celebrar o que Deus está fazendo. E aí ele chamou o profeta Esdras para ler o livro da lei para todo mundo. Imagina a emoção daquele povo que tinha conseguido. Leram o livro de Deus, interpretando-o e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, esse dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza ou choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia aquelas palavras, mas era um choro de alegria, de emoção. Olha, conseguimos. E aí, com a obra concluída, Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Vamos falar juntos? A alegria do Senhor nos fortalecerá? Vamos falar isso juntos? A alegria do Senhor nos fortalecerá. Vou mudar um pouquinho. Me fortalecerá. Se você está sentindo fraco, triste, desesperançoso, esse recado é para você. Amém? Você crê nisso? É para você o recado. É para você, é direto, é de Deus. Não sou eu que estou falando. Eu estou abrindo a minha boca aqui, mas é o Senhor que está falando no seu coração de uma forma sobrenatural. É o Espírito Santo falando com você. São todos nós aqui. Eu não estou pregando sozinho, sabe? Tem muita gente aqui representando o que eu estou falando. Então vamos falar isso? A alegria do Senhor me fortalecerá. Amém? A alegria do Senhor me fortalecerá. Você quer reconstruir a sua vida? Creia no Senhor que domina sobre todas as coisas, una-se ao povo de Deus num mesmo propósito, recupere a sua alegria pela fé. Espera aí, essa parte você não entendeu, eu vou explicar. Mantenha o foco, celebre a vitória sendo grato a Deus. Como que é recuperar a alegria pela fé? Primeiro, a alegria não está vinculada necessariamente às circunstâncias, nós falamos isso. Mas Jesus viveu uma experiência incrível, e eu vou encerrar
com esse texto. Esse texto foi registrado pelo escritor de Hebreus, mas ele está falando sobre Jesus. Sabe quando Jesus estava angustiado, próximo de ser crucificado? Jesus estava... A Bíblia nos conta que o suor de Jesus era sangue, tamanha a angústia dele. Imagina, Jesus era homem, como a gente naquele momento. Ele foi glorificado quando ele ressuscitou. Ele estava com medo. O que ele fez? Chamou os seus discípulos para estarem com ele, juntou as pessoas, olha, eu preciso que vocês estejam orando comigo. E aí Jesus se prostrou para orar. E aí, naquele momento, Jesus creu. E o autor de Hebreu fala assim, que pela alegria que lhe foi proposta, ele encarou a cruz. O que é essa alegria que lhe foi proposta? Jesus vislumbrou o que aconteceria depois que ele passasse por aquela luta. Ele vislumbrou que aquele sofrimento era passageiro e que a glória do momento seguinte seria muito maior. A morte e ressurreição de Jesus representou tudo para nós. Foi a oportunidade de todo o povo ser salvo, de todos nós. Então, pela alegria que lhe foi proposta, pelo que Jesus enxergou à frente, ele encarou aquelas circunstâncias. Então, é essa a fé que a gente pode ter, essa é a alegria conquistada pela fé. Olha, eu agora estou vivendo essa circunstância, mas eu sei que isso é passageiro, eu sei que circunstâncias são circunstanciais, e elas vão passar, são passageiras. Então você pode crer nesse Deus que trabalha conosco quando a gente está reconstruindo as nossas vidas. Se você puder crer nisso, a sua alegria pode ser imediata, porque é uma alegria pela fé no que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Então, em Hebreus diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele celebrou a vitória. Amém? Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida? Amém? Você crê que a alegria do Senhor é a sua força? Amém? Então vamos orar juntos e pedir para que Deus nos dê sabedoria para lidar com as nossas circunstâncias. Paizinho, assim como esse povo que estava tão sofrido, oprimido, amedrontado, triste, confiou no Senhor, quando Neemias chegou e falou, olha, vamos reconstruir, e eles confiaram. Neemias já profetizou, olha, Deus nos dará a vitória. Dessa mesma forma, Pai, essa é a nossa oração nessa noite, 2.500 anos depois. Essa é a nossa oração. Deus, eu sei que muitas pessoas aqui estão precisando reconstruir as suas muralhas, a sua vida, recuperar a alegria de viver. Então nós nos colocamos diante do Senhor, crendo que no seu poder, e na medida que a gente te buscar de todo o coração, o Senhor vai trazer sucesso para a nossa empreitada, Senhor Deus, de recuperar a nossa alegria, nossa segurança, nossa coragem, a nossa força, Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então fortalece os corações abatidos, levanta aquele que está caído, sustenta aquele que está precisando de uma mão, e Deus, trabalha no nosso meio como igreja, para que juntos, Senhor Deus, um apoiando o outro, a gente possa nos reconstruir as nossas vidas, reconstruir as nossas famílias, os casamentos, trabalho, a saúde, com a sua ajuda, com a sua inspiração, Senhor Deus, que a gente possa ter um ano abençoadíssimo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe.
Espero que o Espírito Santo tenha falado com você nessa noite. Não vá embora sem dar um abraço em alguém, conhecer alguém que você não conhece. E domingo que vem a gente está aqui de novo para a glória de Deus. Amém.